Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 32. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu creio que Jesus tem algo muito especial para fazer aqui nessa manhã. Marcos capítulo 14, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só que coisa interessante. Um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada. Jesus está se entregando para a obra, para a missão dele. E diz assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Repita comigo: fiquem aqui e vigiem. Esse fiquem aqui, irmãos, não é aquele ficar de espere aqui até que eu volte, ou fiquem aqui até que eu volte. Porque quando você fala para o teu filho: fica em casa que já já eu volto para te pegar, ele pode ficar assistindo televisão, ele pode ficar assistindo, jogando videogame. Esse aqui não é um ficar simplesmente esperando. Esse aqui é esperar vigiando, esperar atento, vigilante. E ele segue dizendo: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. Então ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, porém não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. E voltando-se, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo, não conseguiu vigiar nenhuma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, repita comigo: terceira vez. Então Jesus disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida aqui. Nós estamos reunidos como igreja, Pai. A tua palavra está sendo compartilhada. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nessa manhã, que o teu nome seja exaltado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de estar ouvindo e observando as tuas escrituras. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmãos, na angústia de Jesus, ele foi entrando mais na presença do Senhor. E isso é diferente de muitas atitudes e ações que nós temos, porque às vezes na nossa angústia a gente quer parar, na nossa tristeza a gente quer retroceder, no dia mal a gente fala: hoje eu não vou para o culto, não estou bem. Mas Jesus é o nosso modelo. Então quanto mais tristeza, mais ele entrava na presença do Senhor. Quanto mais abatido, mais ele sabia que precisava da presença de Deus. Quanto mais sentindo fraco, mais ele sabia que a sua força era o Senhor. E ele ia entrando, ele não parava, ele não desistia, ele se aproximava mais e mais da presença do Senhor. Getsemane significa prensa de azeite. Jesus estava entrando para ser prensado. O ano passado nós estávamos exatamente nesse lugar, e foi o lugar que de forma unânime todos os irmãos que estavam conosco lá em Israel
sentiram mais a presença e o poder do Espírito Santo. Que lugar incrível, no pé da montanha, olhando para a porta onde Jesus vai voltar. Nós estávamos ali no lugar em que Jesus orou, em que Jesus suou sangue, intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo pela sua igreja, cumprindo a sua missão. Ele estava no Getsemane, que significa prensa de azeite, o local do esmagamento, o local onde Jesus vai ser prensado, para que saia dele a maior essência da fruta. O suprassumo sai ali, como nós ouvimos em algumas quintas-feiras passadas, aleluia. Jesus estava sendo lá no deserto, em Marcos 4, quando ele está sendo tentado pelo diabo, Deus está falando: experimenta ele, Satanás, experimenta o meu Cristo, experimenta essa essência, ela é diferente, porque essa é a essência de alguém que não vai desistir, essa é a essência de alguém que não vai parar, essa é a essência de alguém que não vai retroceder, aleluia. E essa é a nossa essência. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida: essa é a tua essência. Quem mora em você é o Deus que não desistiu. Quem mora em você é o Espírito Santo que vai até o fim com você. Aleluia. O médico falou que eu não posso gritar, Jesus. Se sangrar, vocês me avisam aqui, vocês estão na frente, hein? Se o nariz sangrar, você me avisa aí. Quinta, nós ouvimos exatamente isso, quinta-feira agora, sobre a flecha. A flecha somos nós, o arqueiro é Deus, e o arco é a igreja. O arqueiro usa a igreja para lançar a flecha que somos nós. A visão do arqueiro passa pelo arco, então você nunca será lançado se você não estiver alinhado com a visão da igreja. E quando o arqueiro vai lançar a flecha, que estava na aljava, e nós pensamos que agora vai, ele puxa a gente para trás, e nós somos tensionados, pressionados. Irmãos, eu nunca vi alguém romper antes de ser pressionado. A pressão antecede o romper. A pressão, o problema, a situação difícil sempre antecede um romper de Deus na sua vida. Pode olhar para o teu histórico, pode olhar para a tua vida de fé com Jesus. Sempre antes de algo acontecer, sempre antes de uma situação ser resolvida, vem uma pressão. E o arqueiro, ele puxa a flecha, porque quanto mais pressão, mais perto do arqueiro nós estamos. Eu quero te dizer que nos momentos de maior pressão da sua vida, era o momento que Jesus estava mais próximo de você. Eu quero declarar que nos momentos de maior pressão, os momentos que você se sentiu mais sozinho, era uma mentira tão grande do diabo, porque é o momento que o Espírito Santo te abraça, a presença de Deus te acalanta. A pressão vem, irmãos. Nós não queremos ser pressionados, porque ser pressionado não é fácil. Ser pressionado não é legal, parece ruim, mas é a pressão que vai lançar a flecha. Uma coisa é lançar uma flecha daqui na parede, outra coisa é lançar uma flecha daqui a 100 metros. Mais pressão, mais longe você vai. Quem foi pressionado no primeiro semestre aqui? Quem foi pressionado? Deixa eu levantar as duas mãos, a perna, o braço. Eu fui muito pressionado. Eu quero te dizer que, como nós ouvimos aqui uma palavra profética esses dias, o segundo semestre será um semestre de romper na sua vida. Eu profetizo fontes inesperadas, estamos debaixo dessa palavra. Veio a pressão no deserto sobre Josafá, mas quando ele ouviu a voz de Deus, houve um romper, a água chegou. Irmãos, então escute, se você puder anotar isso, anote. Getsemane é um padrão, é o caminho que todos nós vamos passar. Getsemane é um padrão. Por que é um padrão? Deus quebra tudo aquilo que Ele vai promover. Eu precisava de 38 canelas comigo aqui nessa manhã. Deus quebra tudo aquilo que Ele vai promover. É por isso que Deus não está preocupado, não está procurando quem vai promover. Deus está procurando quem vai morrer. Deus está procurando quem vai se entregar.
Deus está procurando quem vai morrer para as suas vontades, para Ele promover. Ele não está procurando quem vai promover, Ele está procurando quem vai morrer. Quem está aceitando a sua palavra e entrando cada vez mais. Quem está sendo pressionado por situações, mas não deixa da presença, não sai da comunhão, permanece firme na presença do Senhor. Aleluia. Só entra no Getsemane, irmãos, quem já subiu o Monte Tabor. No Getsemane só tinha 3 discípulos com Jesus: Pedro, Tiago e João. No Monte Tabor só tinham 3 discípulos com Jesus: Pedro, Tiago e João. O que aconteceu no Monte Tabor? Marcos capítulo 9, um pouquinho antes. É o Monte da Transfiguração. Só quem viu Jesus e quem experimentou do Jesus ressurreto irá até o fim. Só quem subiu a montanha e viu Jesus ressurreto, porque é no alto da montanha, é subindo com esforço. O reino de Deus é tomado pela força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. É subindo a montanha como Moisés um dia subiu, é subindo as montanhas da vida que nós vamos ver o Jesus ressurreto. E quem vê o Jesus ressurreto no Monte Tabor vai até o fim no Getsemane com Cristo. Os outros discípulos não subiram, eles não tiveram a experiência de ver Jesus ressuscitado, transfigurado, porque exatamente do jeito que eles viram Jesus transfigurado, é o jeito que Cristo é ressuscitado. Quando nós temos essa experiência, Dirceu? Quando nós estamos no meio do vale, Léo, e a gente tem contato com o sobrenatural. Quando nós estamos diante de um mar fechado e os inimigos estão chegando, e de repente Deus abre o mar de forma sobrenatural e eu consigo enxergar o Jesus ressurreto. É quando os médicos estão dando uma sentença, não há mais o que fazer, a medicina chegou até um ponto, então agora o médico dos médicos pode entrar em ação, porque o que os médicos não podem fazer, o médico dos médicos pode fazer. Aleluia. Quem já teve uma experiência genuína com Jesus ressurreto é aquele que nasceu de novo, é aquele que não para por qualquer coisa. Irmãos, tem gente que é crente, Canela. Olha para o lado, vê se esse irmão que está do teu lado é crente mesmo, se ele tem cara de crente, porque crente tem cara, tá? Está no rosto do crente. Esse cara é firme. Esse cara não, assim como a gente vê quem é maldoso nos olhos, a gente vê quem é crente no olhar. Assim como a gente tem discernimento, quando a gente bate o olho em alguém, você não precisa conhecer aquela pessoa completamente por muitos dias, já tem um twin aqui dentro, é o Espírito Santo acendendo a luz de alerta para você tomar cuidado com aquela pessoa. Crente tem rosto, e tem gente que é crente, tem gente que passa dor, que passa situações, que é traído, que é perseguido, que é pressionado, mas está no Getsemane com Cristo, dizendo: isso não vai me parar, eu vou entrar ainda mais, eu vou entrar ainda mais. Satanás, você pensou que essa pressão ia me parar? Pelo contrário, eu estou no Getsemane com meu Cristo, eu vou entrar ainda mais, eu vou experimentar da presença dele ainda mais. Será que tem alguém que acredita nisso aqui nessa manhã? Eu vou entrar mais e mais na presença do Senhor. Irmão, tem gente que tem esse caráter, porque tem muita gente que por outro lado só tem desculpa. Eu parei de ir na igreja por causa de fulano, eu parei de ir na igreja por causa de pastor, eu parei de ir na igreja por causa de líder. Frouxa. Parar de buscar a Deus por causa de homens, dá outra desculpa, inventa outra, essa não cola, tá? O céu olha e fala: precisa subir o Tabor para depois ir para o Getsemane. Não entendeu nada da vida. Tem gente muito dodói, irmãos. A internet está aí, é muita denúncia e pouca comprovação. Denunciar, todo mundo denuncia, cadê a prova? Porque o ônus da prova é de quem denuncia. Falam mal de você, cadê a prova do que falaram a respeito de você? Não tem. Então é muita denúncia e pouca prova, e o ônus da prova é de quem denuncia. Quem denuncia tem que provar o que está falando. Então toma cuidado, se aproxime do Senhor,
Busque a presença de Deus. O mesmo Jesus que manifestou a sua glória futura, revelou a sua intimidade da sua alma, revelou a intimidade da sua alma. O mesmo Jesus que no Monte Tabor revelou a glória futura para aqueles 3 discípulos, é o mesmo Jesus que está agora dizendo para esses 3: eu estou angustiado, eu estou triste, porque Jesus precisa de amigos que vão com Ele até o fim, assim como nós precisamos de amigos que vão com a gente até o fim. Jesus está compartilhando a sua alma triste para aqueles 3 homens, porque um dia eles já subiram o Tabor com Jesus. Na sua angústia ele foi entrando, ele foi entrando no seu secreto com Deus, na sua intimidade com Deus. Irmãos, o correto a fazer é buscar a Deus na angústia. O correto a fazer é buscar a Deus na tristeza. O correto a fazer é buscar a Deus na perda, não se afastar de Deus. É entrar cada vez mais. O diabo não pode te parar, porque se o diabo sabe que uma dor te para, essa dor nunca vai parar de acontecer. Se o diabo souber que uma palavra te para, essa palavra nunca vai parar de soar nos teus ouvidos. É por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu entrego a minha fraqueza para Deus, mas eu vou entrando na presença de Deus no Getsemane, e Ele vai me forjando, Ele vai me estruturando. Salmo 18:6 diz: na minha angústia eu invoquei ao Senhor. Na minha angústia eu não me afastei do Senhor, pelo contrário, na minha angústia eu busquei ao Senhor, eu gritei por socorro. Olha o que o salmista está dizendo, irmãos. Eu estava angustiado, e eu entrei, eu busquei ao Senhor, eu pedi socorro, e Ele, o meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor penetrou os seus ouvidos. Será que tem gente aqui na Rocha, nesse domingo pela manhã, que tem clamado por socorro? Eu quero te dizer, se você está entrando mesmo na tua angústia na presença do Senhor, isso está chegando até os ouvidos do Senhor, e se Deus ouviu, vem resposta do céu por aí. Jesus pede para todos os discípulos se sentarem, enquanto Ele vai orar. Ele foi buscar a vontade do Pai. Ele não quer passar por aquilo, mas Ele vai buscar a vontade de Deus. Ele não quer fazer aquilo, mas Ele vai buscar a vontade do Senhor. Isso é devoção, irmão. Isso é devoção, é alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Será que a minha vontade é a vontade do Senhor? Será que o meu querer é o querer de Deus? Porque se o meu querer não for o querer de Deus, eu posso até fazer, mas eu não terei resultados que vão gerar vida. Isso é devoção, isso é dedicação, é respeito, isso é fervor, isso é culto a Deus. Sabe o que é culto a Deus, peludo? É isso aqui. Culto não é pedir, irmão. Culto é entregar. Quem nos ensinou que um culto é pedir? É por isso que tem gente tão descontente na presença de Deus, porque o som não está bom, isso não está bom, me desmaltrata. Irmão, você está aqui para entregar o seu culto a Deus. Ninguém pode te atrapalhar de entregar o seu culto a Deus, tendo cadeira ou não tendo cadeira, tendo ar-condicionado ou não tendo ar-condicionado. Ninguém vai me impedir de me entregar, de que eu entregue o meu culto ao Senhor. Isso é culto a Deus. O Salmo 5, verso 3 diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã eu me apresento diante de Ti com a minha oração, e fico vigiando, orando e vigiando. Deus levantou guerreiros, irmãos. Deus levantou uma eclésia de guerra. Deus levantou soldados. Você é um soldado na guerra.
Você tem que orar e vigiar. É Neemias construindo o muro e com a espada na outra mão, que é a palavra de Deus. É assim que o crente deve andar. Nós ouvimos aqui na primeira quinta-feira o Lucas pregando, ele disse: irmãos, Deus não quer te tirar, o diabo não quer te tirar do culto, quer tirar o culto de você. Ele não quer te tirar do culto. Tem gente vindo para o culto, mas já não tem culto dentro da sua vida. Você já não consegue cultuar a Deus por conta dos problemas e das situações difíceis. Não deixe Satanás tirar o culto de dentro de você. Nós estamos aqui para entregar o nosso culto a Ele. Lembre-se, igreja do Senhor, que você está aqui para entregar e não para observar. Fala para alguém do teu lado: você está aqui para entregar e não para observar. Esperai e vigiai. O que é isso? Essa palavra esperar, que tem algumas Bíblias, outras fiquem aqui vigiando, na verdade no original é menô, que significa permanecer vigiando, permanecer do mesmo jeito, não se tornar outra pessoa. É isso que significa quando Jesus está dizendo para eles: fiquem aqui vigiando. Jesus está dizendo: permaneçam em vigilância. Irmãos, quem está esperando a volta de Cristo? Não, vou perguntar de novo, você foi lento. Quem está esperando a volta de Cristo? Deixa eu dizer uma coisa para você: é assim que a gente espera. A gente permanece vigiando. É o caçador esperando a presa. É o noivo no púlpito da igreja, vendo a noiva entrar. É a noiva que está saindo do carro, e a única coisa que ela quer, tem convidados queridos, tem parentes, amigos ali, mas a única coisa que ela quer avistar, quando ela chega lá na igreja, é o noivo. Os olhos dela estão no noivo. Os olhos da igreja precisam estar no noivo. Que nada disperse você. Tem gente amiga, tem gente querida, mas os teus olhos precisam estar no noivo. Olhe vigilante, permaneça vigilante, olhando para Ele. Irmãos, quando nós estamos sobre o poder da intercessão de Cristo, essa é a postura mínima que um cristão deve ter. A postura mínima que um cristão deve ter, Ju, é permanecer em vigilância. Isso é o mínimo para quem entregou a sua vida a Jesus Cristo. É o mínimo que nós podemos fazer, é permanecer vigilante. Bateram aqui, perdi aqui, estou sofrendo nessa área, mas eu permaneço vigilante. Eu estou atento a toda a movimentação espiritual. É aguardar a direção de Deus. O salmista lá no Salmo 119, versículo 147 diz assim: levanto-me antes da alva e clamo por socorro. Eu aguardo com esperança a tua palavra. É a palavra que dá direção, irmãos. Quantas pessoas têm me mandado direct no Instagram, porque estão lendo o devocional Apontamento Divino, e mandam para mim: pastor, eu estava lendo aqui, e o devocional de hoje é exatamente o que eu precisava para tomar a minha decisão, é exatamente o que eu precisava para fazer a reunião, é exatamente o que eu precisava ouvir para seguir adiante, porque a palavra de Deus nos dá a direção. Depois da oração, Jesus escolhe com quem vai adiante. Irmãos, Jesus, ele ora. Não é qualquer pessoa que vai com você até o fim. Você sabe disso, não sabe? Você já experimentou, você já se decepcionou com pessoas. Você sabe que não é todo mundo que vai com você. Não é todo mundo que vai com a gente até o fim. Isso aqui é a primeira camada dos discípulos. Pedro, Tiago e João viram tudo, porque a intimidade traz maior revelação. A intimidade faz você ver mais, enxergar mais, experimentar mais. Os outros discípulos experimentaram coisas incríveis, andaram com Jesus, mas quem andou sobre as águas foi Pedro. Quem estava no Monte da Transfiguração era Pedro, Tiago e João. Quem está aqui vendo Jesus chorar e Jesus compartilhando a sua alma, não fez isso com ninguém.
Em nenhum momento da Bíblia Sagrada Jesus falou o que falou aqui: eu estou triste, estou angustiado. Permaneçam vigiando, porque eu vou orar, eu vou entrar. Eu tenho um secreto. Você precisa ter um secreto, irmãos. Você precisa ter intimidade com Jesus. Sabe, existem pessoas que passam pela nossa vida, mas existem aqueles que vão conosco até o nível mais profundo. Tem gente que está lá do leito, do lado da cama com você. Tem gente que está lá sentado na cadeira, do lado do leito de hospital. Tem gente que foi lá na tua casa te abraçar quando aquela situação terrível aconteceu. Tem gente que vai conosco até o nível mais profundo. Existem momentos na nossa vida que nós temos que escolher para quem contar os nossos segredos. Cuidado para que a tua carência não faça a tua boca falar demais para pessoas que não podem ouvir os teus segredos. Obrigado, Espírito Santo. Cuidado para que as suas carências não façam você se abrir para qualquer pessoa. Aqueles que podem ouvir meus segredos e que vão ser instrumentos para que as coisas funcionem são pouquíssimos, irmãos. São poucas pessoas. Essa igreja tem uma equipe de governo. A equipe de governo sabe de tudo. Sabe do que acontece. Sabe dos desafios. Você precisa ter um cinturão de proteção, uma rede de proteção de pessoas que você sabe que são homens e mulheres de Deus, e você pode compartilhar. Não sai falando besteira lá no ambiente do seu trabalho para qualquer pessoa. Jesus desabafa algo somente para 3. Jesus se humaniza e diz que está triste e angustiado somente para 3. É por isso que em Filipenses 2:8 a Bíblia vai dizer: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa linda! Eu queria gritar. Na sua natureza humana, ele pede água para beber, mas na sua natureza divina, ele se impõe, ele diz: mulher samaritana, se tu soubesse quem te pede água. Na sua natureza humana, ele dorme enquanto o barco está quase afundando, mas na sua natureza divina, ele se levanta, repreende o mar, o vento, e tudo se acalma, ao ponto daqueles homens que estavam no barco, Tati, dizerem: quem é ele? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é ele? É Jesus. É o Cristo que você entregou a sua vida. Valeu a pena. Vale a pena. Na sua humanidade, ele se cansa, ele se fadiga, mas a sua natureza divina, ele é capaz de dizer: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O cansado, Mauro, que se restaurou em Jesus, entrando na presença, pode dizer: eu me cansei, mas Jesus me restaurou, eu conheço esse caminho. Então você que está cansado, tem um caminho para você de restauração também. Na sua humanidade, na sua natureza humana, ele chora quando o seu amigo Lázaro morre, mas na sua natureza divina, ele diz para a viúva de Naim: não chores, não chores. Ele está consolando aqueles que estão chorando. Ele é o nosso consolo, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo. Olha para mim, Canela, você acha que é privilégio seu sentir dor? Você acha, bonitão, que é só você que sente dor? Ô benção, você acha mesmo que ninguém passa o que você passa?
Sentir dor não é um privilégio seu, não. Se sentir angustiado, aflito, não é um privilégio seu. O próprio Cristo passou por isso. Passou e venceu. Por quê? Porque foi entrando cada vez mais. Eu vou calá-lo. Eu vou entrar. E a voz vai reverberando ainda mais alto, e a voz vai chegando ainda mais longe. As pessoas por aí, para aliviarem as suas dores, fazem muitas coisas. E talvez você, como eu um dia, fez isso. Para aliviar a dor, foi para a bebida. Para aliviar a carência, se prostituiu. Para aliviar a dor, fugiu. Para aliviar as situações, se escondeu. Para aliviar algumas coisas, se drogou, brigou, discutiu. Chega. Isso não resolveu. O que resolve é entrar na presença dEle. Será que tem alguém me entendendo aqui nessa manhã? Você foi para as drogas, você bebeu, você se prostituiu, as suas carências te levaram para fazer muitas coisas ruins, mas nada disso resolveu. Pelo contrário, piorou ainda as coisas do início. Mas o que resolve, irmão? Nós somos crentes agora, e como os cristãos nós entramos na presença do Senhor para resolver os nossos problemas diante dEle. Nós vamos para o nosso Getsemane. Getsemane é um padrão. Põe a mão em quem está do teu lado e fala: Getsemane é um padrão, irmão. Jesus vai usar esse padrão com você. Alguns já passaram, alguns já viveram, alguns já tiveram uma experiência. Se você não passou, você vai passar. Mas do outro lado você sai vitorioso. Do outro lado você sai invicto. Do outro lado você sai pronto e preparado para viver coisas novas na presença do Senhor. Nós vamos para o nosso Getsemane, nós vamos para o nosso secreto, choramos na presença dEle. O diabo não vai ter lágrima minha. Eu choro, mas eu choro na presença dEle. O diabo não terá lágrima sua. Chore na presença do Rei Jesus. Que a você. A gente toma, irmão, a gente chora na presença dEle, Tiago. A gente toma um chá da raiz de Jessé. Eu quero te dizer que o chá da raiz de Jessé acalma a alma, porque o chá da raiz de Jessé, pastor Olivaldo, é o próprio Jesus. Ele é a raiz de Jessé. Quer se acalmar? Toma um chá da raiz de Jessé. Quer ficar mais tranquilo? Toma um chá da raiz de Jessé. Quer parar de entrar em depressão, em desespero de alma? Tome um chá da raiz de Jessé. Fala para alguém do teu lado: eu vou tomar um chá da raiz de Jessé todo dia, irmão. Eu preciso. Emagrece também, viu? Emagrece, irmão. Formoseia o rosto. Estou sentindo Jesus aqui. As coisas entram no lugar assim. Olha para mim, meu irmão. As coisas entram no lugar assim, Marta. É chorando na presença dEle. A minha oração é que eu sempre pregue com lágrimas nos olhos. Porque isso fala de vida, irmãos. Fala de fogo do Espírito Santo na nossa alma. Toda sequidão na sua vida caia por terra. Toda sequidão, toda frieza, toda mornidão caia por terra na sua vida. Eu declaro sobre essa igreja nessa manhã: você salvo, lavado e remido, cheio de esperança em Jesus. Pode estar angustiado, mas entra no Getsemane. Entra no teu Getsemane com Ele. É assim que a gente passa agonia. Não tem outro jeito. Não adianta ir para a bebida, não adianta ir para as drogas, você sabe disso. Você imagina o nosso Deus, irmãos, você imagina o Criador dos céus e da terra dizer:
eu estou me sentindo triste. Você imagina o Criador do universo dizendo: eu estou com medo. Sabe por que dá gosto de servir um Deus como esse? Por causa disso aqui. A Bíblia poderia, se não fosse a palavra de Deus, se fosse palavra de homens, esconderia que o Deus que veio à terra teve medo. Mas a Bíblia não esconde pecado de ninguém, fraqueza de ninguém, porque as fraquezas de outras pessoas servem de lição para nós, até do nosso próprio Jesus. Ele estava como um homem, sentiu dor, chorou pelo amigo Lázaro, sentiu medo, mas ele não pode falar isso para qualquer um. Mas para esses 3 aqui, que subiram o Tabor com ele, e agora estão subindo o Getsemane, ele pode dizer: eu estou com medo, estou triste. Não tem problema nenhum você estar num momento ruim, mas continue entrando ainda mais. Está num dia mau? Aumente o som da adoração. Está num dia mau? Limpa a sua casa e aumenta o som da tua adoração. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Quem está me entendendo? Aleluia. A oliveira verdadeira. Se ele não fosse esmagado, não estaríamos aqui. Não teríamos o que beber, não teríamos o que comer. A oliveira verdadeira, Dalmas, agora está entrando para ser prensada, Raul. O que é para você passar, irmão, ninguém vai passar por você. Tia, o que é para a gente passar? A tua cruz, ela é intransferível. O que é para você passar, você vai passar, mas passe com Jesus, passe com Ele. Ele vai ser prensado, porque o que é para a gente passar, ninguém vai passar por nós. E Jesus falou para Deus: afasta de mim esse cálice, não deixa eu passar isso não. Porém, a oração dele não acabou aí. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua, meu Pai. Eu não quero não, mas eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Está doendo aqui, mas se for para ir até o fim, pelo Senhor eu vou. Está machucando aqui, mas eu não vou parar. Não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. É por isso, querido, que passe pelo monte, passe pelo Getsemane, passe por dores, mas passe com Ele. Passe com Ele. Alguém disse algo muito verdadeiro: sucesso não é aferido por um momento, sucesso é aferido por constância. Quem tem sucesso momentâneo, você pode ver, sobe e desce. Sucesso não é aferido por um momento, sucesso é aferido pela constância. Está firme há muito tempo, está constante, tem raiz, tem história, neto. Aí é sucesso, porque sucesso não é aferido por momento, mas sim por constância. É por isso, preste atenção no que eu vou falar, que Deus usa cenários para revelar os seus desígnios. E o Senhor também sabe usar cenários difíceis e maldosos a favor dos seus santos. Eu vou repetir: Deus usa cenários difíceis e maldosos para aprovar os seus santos, para favorecer os seus santos. Então talvez o cenário não é bom, mas no meio desse cenário você será favorecido pelo Senhor. Não, será que tem alguém que acredita e pega essa palavra em nome de Jesus? Lembra do paralítico? O paralítico está na porta do templo. Há muito tempo ele está ali para pedir esmola. Qual é a maior expectativa de um paralítico que pede esmola todo dia na porta do templo? É ter uma esmola maior.
Nada mais do que isso. Qual é a expectativa de alguém que é corretor de imóveis? É fazer uma venda melhor, é ou não é? Não tem nada de mal nisso, mas é a maior expectativa. Não tem maior expectativa do que isso. Eu quero dizer para você, talvez Deus não queira te dar simplesmente esse alívio momentâneo, mas sim algo que vai te tirar de vez dessa situação. Porque talvez a sua expectativa, e é o que você está pedindo para Deus, Senhor, que seja melhor, que seja maior, e Deus está dizendo: não, eu não quero só que você receba uma esmola maior, eu quero te levantar dessa situação, para você entrar no templo e me adorar. Pega na mão de quem está do teu lado direito e esquerdo e fala assim: fique vigilante, permaneça em vigilância. Irmãos, nós estamos na terra, e o Senhor deixou aqui eu e você na terra como igreja, como eclésia, com um propósito. Qual é o propósito maior da nossa vida? Cumprir a palavra, permanecendo em vigilância. Quem sabe a guerra que você está travando aí na sua vida, quem sabe aonde a guerra está sendo travada é a igreja, porque tem gente passando por situações e correndo atrás de remédio, correndo atrás de mentores, correndo atrás de horóscopo, correndo atrás de leitura de carta, correndo atrás de um monte de coisa. Quem sabe aonde a guerra se instala? É a igreja, porque é a oração da igreja que desfaz as obras do diabo. Você deve ser alguém que sabe aonde a guerra está sendo travada. Irmão, tem situações que acontecem na minha casa que a gente sabe que é espiritual. Opa, não tem nada fora do lugar. É uma guerra, é uma seta inflamada do maligno, e nós vamos orar aqui. Não adianta querer resolver de forma superficial. Não adianta, irmão, querer tomar uma Neosaldina para curar um câncer. Você sabe aonde está a guerra, e é por isso que você deve orar de forma correta. Irmãos, nós estamos orando muito pouco. A igreja de Cristo precisa intensificar a oração. Põe a mão no teu coração, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu também estou nessa oração, tá? Senhor Jesus, me perdoe, porque eu tenho orado pouco. Me perdoe, Jesus, porque eu devo ser a pessoa que sabe aonde a guerra se instalou. Eu tenho as armas corretas, poderosas e necessárias para vencer essa batalha. Por isso, Jesus, não deixe, não permita que eu use as armas erradas, que não têm potência, que não abalam o mundo espiritual. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu faço um pacto de oração intensificada, para que eu possa, debaixo de discernimento, usar as armas corretas para a guerra correta, em nome de Jesus, aleluia. Para cada tipo de guerra, uma arma. Os caras estão demolindo ali, tem uma parte que está sendo demolida na mão. Não adianta dar um martelo para o cara derrubar a parede, tem que ser uma marreta. Tem gente querendo derrubar viga com martelo, de carne ainda, de amassar carne. Vai suar, vai cansar, está lá batendo. E aí, a mentira do diabo e o sofisma da carne é o seguinte: nossa, você está fazendo a tua parte e nada acontece. Querendo derrubar uma viga, um muro, uma parede,
com martelinho de carne. Não tem resultado. Senhor, onde está a marreta? Ah, essa. Hoje à noite eu vou trazer uma marreta aqui. Tem que trazer a marreta, o pessoal visualizar a pregação. Essa marreta. Cada marretada um pedaço do muro cai. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra. Armas certas para as guerras certas. Você não vai usar martelinho de carne para derrubar uma viga. Você vai usar a marreta que Deus está colocando na sua mão para guerrear da maneira certa e derrubar os muros dos sofismas da mente. Não deixe a incredulidade minar a força da guerra. Quem assistiu Nefários aqui? Quem não assistiu Nefários, tem uma lição de casa para você. Nefários é um filme, deve estar na Amazon Prime, ou no YouTube também, mas eu acho que você tem que comprar lá. Nefários é um filme, está escrito, a categoria é terror, mas não tem nada de terror, irmãos, é guerra espiritual. É dos mesmos criadores de Corajosos, dos mesmos caras. Irmão, o filme é, depois, lá atrás, em 97, 96, eu assisti Advogado do Diabo, 1996. Aquele filme me ajudou na minha fé, na minha caminhada cristã, porque eu entendi o cenário espiritual. Falei, cara, é isso, que batalha, que guerra. E o Nefários é o segundo melhor filme que eu assisti em relação à guerra espiritual entre demônio e a igreja e pessoas. E eu vou dar um spoiler aqui, eu preciso falar algo. Tem um momento do filme, porque o que está acontecendo, a sinopse, é um serial killer que está preso. Ele vai ser morto hoje às 11h30 da noite, na cadeira elétrica. Ele foi condenado à morte. Ele matou muitas pessoas. E um psiquiatra chega e precisa avalizar a vida daquele homem. Está na mão desse psiquiatra. Se o psiquiatra disser que ele é louco, ele está livre da morte. Se o psiquiatra disser não, ele realmente é maldoso, é doloso, é assassino, ele vai para a cadeira elétrica 11h30 da noite. Só que quando o psiquiatra entra e começa uma entrevista ali com ele, ele fala, eu não sou fulano de tal, eu sou um demônio, eu sou uma legião, eu uso esse corpo. E ele começa a falar, e ele fala do carpinteiro. Nós estamos aqui por causa do carpinteiro. Ele cita textos bíblicos. E tem um momento que um padre vai ser chamado, e o demônio fica apavorado, porque um padre, um sacerdote vai ser chamado ali, porque o psiquiatra está falando, eu não entendo dessa área, eu vou chamar um sacerdote aqui. E ele chama o sacerdote, e o demônio na boca do homem está desesperado, não quer aquela visita, não quer a presença do sacerdote ali, mas ele entra, e quando o sacerdote chega, o demônio está meio assim, ressabiado, e aí o sacerdote fala, não, essas coisas não acontecem mais, possessão demoníaca não acontece mais. Era um sacerdote humanista, que não acreditava no mundo espiritual. E o demônio na boca do homem fala, você não acredita em possessão diabólica? Que bom, você poderia ter me visitado mais vezes, eu estava preocupado com você. Por que eu estou dizendo isso? Quando a incredulidade entra, a gente perde a força na guerra. Quando a gente humaniza essa palavra que é sobrenatural, irmãos, nós estamos aqui tocando o divino, a coisa é séria, não estão brincando de ser igreja. Nós queremos ganhar uma cidade para Jesus. Quem concorda, diga glória a Deus. Nós queremos ter faculdade cristã, nós queremos ter muitas coisas Deus já realizou. Nós temos o Colégio Rocha, mas nós vamos ter muitas outras coisas. Mas a incredulidade não pode minar a força da guerra. A distração, não tem nada não, não tem nada não, não tem problema não. É distração, e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. E aí, ele ficou tranquilo. E o sacerdote ainda ficou bravo, ainda ficou com medo.
Porque aí ele deu uma prensada lá, o sacerdote saiu com medo. Irmão, sabe o que eu estou pedindo para Jesus? Começar a manifestar uns demônios. Eu estou com saudade. Porque é na mente. Agora é na mente. Então ele se aloja na mente. Por que a gente não está vendo muita possessão? Porque o diabo está tocando na mente. É o sofisma na mente. A guerra está em outro nível agora. Existem ciclos, irmãos. A igreja do Senhor Jesus na terra passa por ciclos. A revelação a palavra é a mesma, mas a revelação é progressiva. Então hoje a guerra é em outro nível, e a gente precisa ficar atento. Nós precisamos ficar atentos. O demônio tem que ter medo de você. E se alguém manifestar, você não é só pastor, você tem autoridade. Está lavado e remido pelo sangue, é batizado nas águas, tem compromisso com a igreja local, está debaixo de bênção, debaixo de guarda-chuva, está andando debaixo da nuvem. Você tem autoridade para falar: eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Não é em meu nome, é em nome daquele que eu represento. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai. E tem que sair. Às vezes tem mais trabalho, porque é legião, mas vai sair tudo, um por um. Repita comigo: permanecer vigiando. O que é permanecer vigiando? Eu disse aqui para você, é menor, que significa não mude, não se torne outro. Lembra quando Jesus te encontrou? Lembra do primeiro amor? Lembra da fé fervorosa? Lembra que você acreditava em tudo como uma criança? É exatamente assim que você deve continuar. O pai falou, eu acredito. Pode se jogar daí que eu te seguro aqui, filho. Ah, meu pai falou, bum, eu me jogo. Pode descer daí que eu te seguro aqui. Eu nem penso duas vezes. É que nem a história do menino que estava sentado sozinho num avião, e de repente veio uma turbulência violenta, e o avião balançando, e todo mundo em desespero, vai cair, as máscaras caíram, e o menino lá de boa, olhando aquele desespero dos adultos, e colocou a máscara. Mas aí um senhor do lado do menino disse: menino, me surpreende a tua calma, a tua paciência. Você está com alguém, está com companhia? Ele falou: não, meu pai é o piloto. Esse avião não cai, meu pai é piloto. Esse avião não cai, o seu pai é o piloto. Esse barco não afunda, o seu pai está no barco. Ei! Apocalipse 3:11, venho sem demora. Quem falou isso, irmãos? Ele vem buscar a sua igreja, a igreja que não mudou o jeito, aqui ó, o fervor, a igreja que continua vigiando, permanece em vigilância. Irmãos, todos os problemas que homens e mulheres de Deus passam são em momentos de distração. Distraiu, o diabo pega. Distraiu, vai ter problema. Permaneça em vigilância, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Conserva o que tem. Deus já te entregou. Deus já entregou. Nós já somos aptos à coroa. Nós vamos recebê-la naquele grande dia. Agora estamos carregando uma cruz, para naquele grande dia a cruz ser trocada pela coroa. E quando cada um de nós recebemos a coroa, nós vamos olhar para Ele e vamos ver que não somos dignos da coroa. Então, pés, digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Essa palavra conserva é krateu, que significa governar. Conserva o que tens. Tens é eskel no original, que significa possuir a mente, as emoções, a agitação. O que Jesus está falando em Apocalipse 3, venho sem demora, conserva o que tem. O que eu tenho? Para que ninguém roube a sua coroa. O que é isso? Governe as suas emoções.
Porque pessoas desequilibradas deixam cair a coroa. Governe as suas emoções. Não estoura por qualquer coisa. Não abra a boca para falar qualquer coisa porque está com raiva. Governar as emoções, porque Eshel é emoção. E Kratel é governar. O que eu tenho? Que eu preciso guardar até ele voltar? Eu preciso governar as minhas emoções. E você só governa as emoções se você permanecer em vigilância. É por isso que o medo te faz refém. E você pode perder a coroa. É por isso que o desequilíbrio emocional faz pessoas perderem a coroa. Se mantenha firme no Senhor. Porque a movimentação correta é fundamental e necessária. Repita comigo, nesse tempo, a movimentação correta é fundamental e necessária. Fizeram uma pesquisa na Coreia do Sul e descobriram, irmãos, que os músculos da perna estão completamente ligados à longevidade. Se você precisa fazer musculação, os músculos mais importantes de qualquer pessoa são as pernas, porque a tua perna vai dizer a tua idade. E descobriram isso através de uma pesquisa, de um censo que foi levantado na Coreia do Sul, de pessoas que viviam nas montanhas, viviam mais e precisavam menos de médico, porque as pernas estavam fortalecidas. Perna fala de movimento. O crente que se movimenta da forma correta chega mais longe. O crente que se movimenta com cuidado chega mais longe. As pernas estão ligadas à sua longevidade. Por isso, fala para alguém aí: se movimente, não pare, porque a sua movimentação correta vai dizer se você vai chegar até o fim ou não. A Bíblia vai falar: vigiem, porque vocês não sabem a hora. Irmãos, se eu estou dentro da minha casa e eu sei que algo está para acontecer, mas eu não sei qual momento, eu fico tão vigilante, tão atento, porque a qualquer momento, quando em alguns países que tem tsunami de forma mais comum, eles têm aqueles alertas, Japão, Indonésia, ou seja, teve um tremor, teve um maremoto lá dentro do mar. E você sabia, irmão, que maremoto é de Deus? Pastor, mas mata tanta gente. Você sabia que o maremoto acontece para que o mar respire? É como se fosse um reset, para que o oxigênio do mar seja renovado. Sabia disso? Então o oxigênio do mar é renovado. Só que a gente construiu casa onde não podia. Nesses países que acontecem essas tragédias, existe uma sirene. Ou seja, os caras sabem que vai acontecer, não sabem a hora. Então todo mundo começa a se preparar. Nos Estados Unidos tem sirenes para tufões, twisters. Fecha tudo, se prepara, vai para o bunker, porque vai acontecer. Eu não sei a hora que vai passar aqui, mas vai acontecer. Jesus está dizendo isso: vigiem, porque vocês não sabem a hora. Vigilância, atentos, vigiar, porque será repentino, irmão. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos guardar o nosso testemunho, permanecer vigilando, guardando as nossas vestes limpas, porque vai ser repentino. Pisca, é isso aí, a Bíblia está dizendo isso. Vai ser como abrir e fechar de olhos. Acabou. Mas deixa eu ir, não dá mais tempo. Mas deixa eu resolver aqui, Jesus, eu vou pedir perdão lá para quem eu demorei. Não dá mais. Eu vou resolver a situação pendente. Acabou. Eu vou me consertar, eu vou devolver o que eu roubei. A corrupção, acabou, não dá mais tempo. É num abrir e fechar de olhos. A igreja está sendo avisada. O mundo pode ser avisado, eles não vão considerar essa mensagem, mas eu e você precisamos considerar.
E naquele grande dia, você vai estar lá, o anjo vai falar, deixa eu ver quem era teu pastor. Ele falou, hein? Domingo, a pregação foi essa, hein? Não tem desculpa para você não. Você não vai entrar não, a tua porta é aquela outra ali, ó. Misericórdia. Alguns é entre para o gozo do seu Senhor, outros a tua porta não é essa não, é aquela lá. Irmãos, a gente brinca, mas é isso que vai acontecer. O mundo espiritual é mais real do que você está me vendo aqui, me ouvindo aqui. O louvor pode subir, eu quero terminar dizendo algo. João, dos 3 que subiram o Tabor e foram para o Getsemane, qual era o mais íntimo? Quem pode dizer? João. Por que João? Porque o Evangelho diz, o próprio Evangelho diz de João, que o discípulo amado, aqueles que se reclinou, que chegou mais perto, irmão, aquele que ouviu as batidas do coração de Jesus. Já pensou o cara poder falar assim: ei, dá licença, você andou sobre o mar, mas eu ouvi as batidas do coração dele, eu estava coladinho. Você sabia que a intimidade te preserva? João foi o único que não foi martirizado, era o mais íntimo. O mais íntimo foi o único que não morreu martirizado, e foi o único que viu as coisas do porvir, porque a intimidade traz revelação, a intimidade preserva a gente. O diabo pode armar, mas se eu estou íntimo com Jesus, se eu estou próximo de Deus, eu estou guardado. Ele foi o único, porque a intimidade preserva. A intimidade com Jesus nos livra de muitas coisas. Ele viu e ouviu coisas que os outros não viram. Eu quero que coloquem na tela aqui João capítulo 21, a partir do versículo 20. Olha o que está dizendo, irmãos, esse texto é lindo, porque esse texto fala de um homem que teve intimidade com Jesus. João capítulo 21, versículo 20, a partir do versículo 20. Olha o que a Bíblia vai dizer. Dá para colocar? E Pedro, hein? Pedro virando-se, viu que o seguia aquele discípulo, a quem Jesus amava, o mesmo que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o que te trai? Ora, vendo Pedro a este, perguntou a Jesus: Senhor, e deste o que será? Olha só, Pedro chega até Jesus e vai falar sobre João. Respondeu-lhe Jesus: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Meu Deus. Ô Pedro, deixa eu falar, para com ciumeira, tá? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, quem sabe? Jesus respondeu: segue-me tu, ou seja, faz a tua parte, continua firme comigo. O que eu tenho para você é para você, o que eu tenho para o outro é para o outro. Divulgou-se então, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo, ou seja, João, não ia morrer. Só que Jesus, porém, não disse que ele não ia morrer. Mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, eu creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Só até aí. Olha para mim. Jesus fala para Pedro: e se eu quiser que ele fique até que eu venha? O que você tem com isso? Continua firme comigo?
O que eu tenho para você é para você, o que eu tenho para ele é para ele. Só que se divulgou entre os discípulos que João não ia morrer. E de fato, João foi o último. Ele viu os outros morrerem, mas nenhum deles viram João morrer. E mais, ele não ficou vivo até 2024, mas Jesus o levou em espírito até o fim de todas as coisas. E ele ouviu, e ele viu, e escreveu coisas inefáveis. Ele disse: se pudesse escrever tudo o que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberiam seus feitos. Por quê? Porque a intimidade te protege, a intimidade te leva até o fim, a vigilância faz você permanecer. Quem está comigo, levanta a tua mão, adora o Senhor. A vigilância, a permanência, não desista, não pare, não recue. Deus está com você. A pergunta é: nós estamos com Ele?